Estamos de volta, quero lembrar do nosso sorteio do dia, não deixe de participar. Eu faço questão de retribuir sua audiência, seu carinho, oferecendo aí os nossos kits. Mais cedo, né, o Matheus esteve no nosso programa trazendo arte em tricô. Ele nos cedeu o kit completo para sortear. Tem uma caixa com vários novelos, lãs, linhas, barbantes. São 2 revistas também com receitinhas gráficos para você fazer peças em tricô, para você fazer peças em crochê. Tanto peças de vestuário, quanto peças para nossa casa, para a gente decorar todos os ambientes do nosso lar. Para as crocheteiras e tricoteiras de plantão, hoje o sorteio, através do telefone, é especialmente para vocês. Então, bora, participa, liga e garanta aí o seu nome no nosso sistema. 0800 777 0021. Se for ligar de um aparelho celular, anote o outro telefone. 0 operadora 19 3871 9620. Acesse ainda o nosso site, mande endereço pelo Fale Conosco. Tem a pintura linda da Verônica. A Verônica daqui a pouquinho vai estrear aqui no nosso cantinho de arte. E ela nos cedeu a toalhinha de mão pronta, com uma pintura belíssima e uma caixinha, uma graça, a caixa. Ela usou a técnica da forração com tecido. Participe! Quero mais uma vez agradecer a presença do oncologista Dr. David Pinheiro Cunha. Muito obrigada, viu, David? Eu que agradeço. Pela gentileza da presença. E a nossa triatleta, né? A Sofia Mazon Gonçalves, ela que na família enfrentou aí vários casos, né, de câncer, o pai, a mãe. Ela passou por esse momento também, fez o tratamento. Final do ano vai representar o nosso país, né? Na África do Sul, né? Na competição. Está em primeiro lugar na sua faixa etária. Quantos, né? Pesado, bonito, você viu, doutor? Olha aqui, gente. Pesado fazer também, viu? Ó, primeiro lugar feminino, faixa etária de 40 a 44 anos. Deixa eu tirar aqui a cadeira. Ó, primeiro lugar, tem primeiro, tem terceiro, tem de um tudo aqui, viu? Dá para escolher. Eu fiz uma seleção para trazer que não dava para trazer todas. Mas muito legal, parabéns de coração, viu, Sofia? Pelo grande exemplo que você é para todas nós, pelo seu esforço, né? A gente tem um quadro aqui de artesanato e eu falo muito no programa, é um dos quadros que tem maior audiência e a gente sabe o poder da arte para transformar, tirando pessoas, né, de depressão. Sim. A gente recebe relatos diariamente, né? Pessoas que conseguiram superar momentos difíceis através dos trabalhos manuais e eu acredito muito também que o esporte faz isso. Né? Nos promove essa higiene mental. Fazer o que a gente gosta, independente do que seja. Tocar um instrumento, música, pintar, correr, cada um tendo o prazer da vida, na forma que dá o prazer, né? Porque a vida tem que ter prazer, tem que ter alegria, tem que trazer satisfação para a sua alma. Doutora, a gente recebeu algumas participações de telespectadoras perguntando, né? A pessoa que já teve um câncer em algum momento da vida, obrigatoriamente, lá na frente, ela vai desencadear, vai ter o problema de novo? Isso não necessariamente, né? Então, não é uma regra. Não é uma regra. Então, o fato do tumor voltar no futuro depende de algumas coisas. Entre elas, o tipo de tumor que você teve. Então, se foi um tumor de próstata, um de pulmão, um de mama. Então, tem tumores que são mais agressivos, outros menos agressivos, e isso aumenta o risco de uma recorrência, de uma recidiva. Além disso, tem o fato do tamanho do tumor. Então, o que a gente chama de estadiamento, que significa o quê? Quando a gente faz o diagnóstico, o tumor está grande, tem disseminação para linfonodos, tem metástases ou não. Então, quanto menor o tumor, menor é a chance dele recorrer no futuro. Uhum. Então, tudo isso leva em consideração para a gente levantar o risco disso ocorrer de 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos depois. Então, todos esses fatores são levados em consideração para a gente graduar o risco dessa recorrência. Então, por isso que o paciente que trata, ele acaba a cirurgia, faz a quimioterapia, a gente acompanha esse paciente. Então, nos primeiros 2 anos, que a gente considera o maior risco de recorrência, o paciente volta em consulta a cada 3 meses. No 3º ano, a gente vai espaçando, até chegar aos 5 anos, que ali, na grande maioria das vezes, a gente dá a notícia para o paciente que agora você está realmente curado, não necessariamente precisa voltar com o oncologista. Mas esses primeiros 5 anos são períodos de maior risco do tumor voltar e vai levar em consideração todas essas variáveis. Onde estava localizado o tumor, o tamanho que estava e o tratamento que foi realizado, né? Então, tem todas essas variáveis.
acontecem no país, e que bom, né? Diversas campanhas, ações, por exemplo, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, que são datas que de fato, e semanas e meses, né? Em que toda a mídia, toda a imprensa, as entidades, os médicos acabam aí trabalhando juntos num trabalho de conscientização e divulgação. E isso é muito importante, né, doutor? Você acabou de comentar, quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de cura e depois, lá na frente, também dessa incidência ou não, né? Dessa volta ou não do tumor. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que até a data, né, o dia do combate ao câncer, eu acho que o câncer é a segunda maior causa de morte no mundo, né? E ainda continua com alguns estigmas dessa doença, né? Então, eu acho que essa data é para a gente levar e conscientizar a população sobre esse diagnóstico, sobre o que é essa doença, as formas de tratamento, mas o principal, acho que o maior recado desse dia é a prevenção é a base do sucesso do tratamento. Como prevenir? Então, doutor, o que a gente tem que fazer na nossa casa, na nossa rotina, no nosso trabalho, no nosso dia a dia? Sim. Né? Então, assim, eu acho que a prevenção começa com o estilo de vida saudável. Eu acho que isso é a maior mensagem. Então, atividade física regular, não fumar, não beber, manter o hábito alimentar adequado. Aí, o hábito alimentar adequado é o quê? Manter uma dieta pobre em carnes vermelhas, em embutidos, aumento de fibras, saladas e evitar exageros, né? Eu acho Você falou que mudou bastante, né, Sofia? No intervalo a gente estava conversando, você mudou bastante sua alimentação, sua dieta. Mudei. Eu acabei diminuindo muito, assim, lactose, a farinha, glúten, a carne também diminuí. E eu tenho comido assim, o mais saudável possível. Então, muita verdura, muita fruta, salada. Muita coisa que vem da terra, da árvore, né? Quanto mais cru, mais natural, melhor. Então, eu procuro em casa sempre ter coisas mais saudáveis possíveis. Me chama muita atenção, falando nessa questão, né, do hábito alimentar, a carne vermelha, né, doutor, que você falou, não é recomendado a gente consumir diariamente, porque já tem pesquisa, né, comprovando esse excesso da carne vermelha e embutidos. E às vezes as pessoas, né, comem vermelha quase que diariamente e o dia que não tem carne vermelha, por exemplo, tem uma salsicha. Né, uma linguiça, um salame, que é embutido, ou seja, não é uma troca inteligente. Assim, a relação maior entre carne vermelha e embutidos está relacionada com câncer de intestino. Né? Então, acho que para esses pacientes que têm maior risco de câncer de intestino, para a população geral mesmo, é evitar o excesso de carne vermelha e embutidos. Né? E continuando, assim, além dessas medidas, dessas mudanças do estilo de vida, que é fundamental, outra mensagem é o quê? Fazer os rastreamentos. Né? Então, o rastreamento é o quê? Você fazer um exame preventivo, mesmo sem ter a doença, para fazer um diagnóstico precoce ou mesmo fazer o diagnóstico de uma lesão pré-maligna. E você conseguir curar, né, antes de formar o câncer ou mesmo tratar no estágio inicial, que normalmente são tratamentos menos agressivos. Quem deve fazer esse rastreamento, doutor? Um grupo, né, específico ou não? Qualquer pessoa... Assim, ou alguma idade, a partir de alguma idade? Isso. Então, assim, as recomendações atuais para fazer rastreamento. Então, no caso da mulher, então, câncer, os tumores mais frequentes nas mulheres são, primeiro, o câncer de mama, o segundo, o câncer de cólon, de intestino, né, e o terceiro, no Brasil, o câncer de colo de útero. E para esses 3 tumores, a gente tem rastreamento. Então, câncer de mama, a partir dos 50 anos, que é a recomendação do Ministério da Saúde, fazer mamografia. Para câncer de intestino, aí serve para homem e mulher. A partir dos 50 anos, fazer pelo menos uma colonoscopia, e aí a partir daí, se tiver pólipo, tem uma alteração aí nos intervalos, mas fazer a colonoscopia aos 50 anos. E para câncer de colo de útero, fazer o Papa Nicolau a partir dos 25 anos. Né? Então, são os 3 maiores frequentes os tumores e os 3 têm métodos de rastreamento adequados e eficazes. Então, é fundamental fazer esses exames. Eu acho que isso é importante. E se você sentir alguma coisa, é legal até fazer antes. No meu caso, eu sou fora totalmente dessa regra, porque eu tive o meu com 40, então eu não tinha 50. E ninguém me pedia o exame de colo. Então eu fui primeiro para a ginecologista, que eu sentia muita dor abdominal, e
para nada, deu tudo ok, tá perfeito. E eu falei, ué, mas por que eu tô me sentindo estranha? Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Aí eu fiz a endoscopia, né? Isso. Para ver o estômago. Estômago, a parte inicial do intestino. O médico falou, tá tudo rosinha, não tem uma inflamação, não tem nada, você tá perfeito. Eu falei, é nóia da minha cabeça. Eu acho que eu tô pirando, né? Não é possível. E porque eu era fora como fazia atividade física, estava fora da idade, tinha uma alimentação também saudável. Então, mesmo assim, eu vim a ter um caso atípico. Só fui mesmo diagnosticar o câncer quando eu comecei a sangrar. Aí eu comecei a sangrar e aí foram pedir o exame da colonoscopia. Que foi o onde você recebeu o diagnóstico. É. E com os casos na família, né, doutor? Sim. O pai e a mãe, né? A gente falou bastante do pai e a mãe então, dela você também. está sentindo alguma coisa estranha, tem que ir atrás. Porque eu mesmo indo atrás, ainda demorei uns 6 meses para poder descobrir o que eu realmente tinha. Então, a gente tem que... Nós somos também nossos médicos, né? Com certeza. Eu acho que a gente sente quando não está muito bem. E sentiu procurar, né? A mensagem Ajuda, é essa. Eu procurar acho um profissional. Doutor, tem alguma coisa sim, estranha. Sentiu algo diferente, você tem que passar no médico, passar por uma avaliação e ele vai te examinar, ver, apesar da idade, você tinha alguns fatores que são fatores de risco, né? Então já estava com um quadro arrastado que não melhorava, tratou e não melhorou, depois sangramento. Então, alguns fatores de risco o médico vai reconhecer e ver, ó, isso não é normal, e indicar o exame mais precocemente, né? Então, é isso que você falou. Se não está nessa faixa etária, mesmo antes, não sentiu algum sintoma, não melhorou, procure seu médico para fazer uma avaliação. Até para quem tem caso na família, né, doutor? Sim. Também procurar, de repente, antes Isso, eu acho que quando né? tem uma história familiar, aí a recomendação até de rastreamento são mais precoces. Então, se você tem alguém na família com história familiar de câncer, procurar seu médico, porque normalmente a gente faz a recomendação de começar mais precocemente esses exames. Então, a gente recebeu a participação. Deixa eu até aproveitar antes de ler a participação, pedir desculpa, gente. O diretor acabou de me corrigir. Eu apresentei o doutor como David, é Davi. Me Davi. Perdoe, eu não corrigi na hora, e né? No bloco anterior eu chamei por diversas vezes de David. No início desse bloco também, me desculpe. Que isso, eu só não quis corrigir. Eu fiquei ao vivo, falando, não vou falar, né? Meu diretor agora corrigiu, me perdoe. Mas, ó, eu tô acostumado desde criança. Esse Dzinho no final sempre foi um problema na minha vida. Tem o D mudo no final, né? Eu fui pro David, mas é Davi, tá, gente? David e Davi, eu já olho e já converso. Já reconheço, já considero os dois como meus nomes. Davi e David. Mais tranquilo, então. Fiquei mais tranquila, obrigada, viu, doutor? Desculpa mais uma vez. Pergunta para o doutor Davi. A Maria Rosa Galvanini, de São Paulo, capital. Tati, gostaria de tirar uma dúvida. Eu já tive câncer de pele na cabeça e no colo, acima do peito. Já fiz cirurgia, mas ainda ficou um pouquinho na cabeça. Qual seria a melhor opção e o melhor procedimento para fazer agora? Queria a sugestão do médico do seu programa. Ô, Maria Rosa, muito obrigada, né, pela confiança, pelo respeito que você tem no nosso programa, na nossa emissora e nos nossos profissionais. Ela disse que já tem, eu só não entendi, doutora, ela disse que ainda ficou um pouquinho na cabeça. Assim, é difícil te responder sem estar avaliando, sem ver o resultado da biópsia em si. Mas, assim, de uma forma geral, os tumores de pele, a grande maioria dos tumores são tumores de pele e normalmente são tumores não melanoma, né? Então, são aqueles carcinomas basocelulares, o SEC, que estão muito direcionados com o sol. Então, nascem principalmente em áreas de exposição solar, né? Nesses tipos de tumores, normalmente o tratamento é a cirurgia. Então, você vai, opera e, a princípio, não precisa complementar com nada. Então, normalmente o paciente vai, o cirurgião tira toda a área e algumas vezes a margem vem comprometida. Então, eu acho que deve ser isso que ela deve estar comentando. Então, tentou-se fazer uma ressecção completa, mas pelo local, na cabeça, pela dificuldade de fazer uma cirurgia muito grande, deve ter ficado um pouco de células naquele local. E aí, normalmente, quando fica células residuais do tumor, a indicação é fazer uma ampliação de margem. Então, a gente faz uma cirurgia um pouquinho maior para tirar aquelas células que tenha ficado
e aí tem uma segurança que esse tumor não vai voltar mais. Então, acho que a mensagem para ela é que volte no médico, vai reavaliar uma possibilidade de uma ampliação da cirurgia, e algumas vezes, quando isso não é possível, a gente vai avaliar até a questão de radioterapia complementar. Então, acho que a mensagem seria essa, voltar para uma avaliação e discutir a possibilidade de uma ampliação da cirurgia que já foi feita. E outra coisa, esse tumor está muito relacionado com o sol. Então, assim, protetor solar, evitar exposição ao sol, principalmente nos horários de maior pico. Então, para ela, a mensagem é essa, não frequentar mais sol e protetor solar todos os dias. Obrigada, viu, doutor? Muitas participações chegando, através também das nossas redes sociais. Marlene está elogiando a nossa entrevista, diz que está ligadinha acompanhando tudo. A telespectadora também aqui, artesã, né? Ela faz trabalhos com reciclagem. A Magi, ela tem um perfil aqui, o Magi64. Bom dia, Tati, estou aqui sintonizada. A Deise Rangel também está participando, agradecendo aí pela nossa entrevista. E muito oportuna, de fato, né? Entrevista, hoje é o dia, né, mundial aí do combate, a prevenção ao câncer. Que bom a gente poder falar sobre isso, né? Quebrar preconceitos, falar abertamente sobre a doença e todas as contribuições que o oncologista, né, o doutor Davi, está dando para o nosso programa. Essa questão da mudança de hábitos, que é importantíssimo. Ele falou, gente, o sobrepeso é um problema, o fumo, a questão do excesso da carne vermelha. Então, são tantas informações importantes, que bom receber tudo isso e que a gente possa agora, né, digerir tudo isso e colocar em prática, mudar hábitos antigos, né, e criar novos hábitos. E a gente tem aqui um exemplo maravilhoso, né, para a gente se inspirar, que é a Sofia. Daqui a pouquinho a gente vai compartilhar com vocês um outro exemplo. A Edna Maria também está participando e ela comentou, doutor Davi, Tati, minha neta tem 7 anos e ela está com câncer na coxa, é o sarcoma, diz que está passando por tratamento. É raro, mas também acomete crianças muito novas, como a neta da Edna, né? Apenas 7 aninhos. Sim, os tumores, sarcomas são tumores já geralmente raros, mesmo no adulto. E nas crianças também é uma entidade rara, né? Então, assim, o importante é o quê? Reconhecer precocemente alguma coisa que está errado, uma nodulação, procurar o mais rápido possível o médico para fazer o diagnóstico, fazer uma biópsia e começar o tratamento o quanto antes. E aí ela comentou, né, que a neta já está aí fazendo o tratamento, que bom, né? E agora a gente vai também, por favor, me mantenha informada, tá bom, meu amor? Espero poder, né, falar no programa, olha, a neta da Edna, a telespectadora fiel, que participa sempre pelas redes sociais, conseguiu aí finalizar o seu tratamento com sucesso. Um beijo para você e dê um beijo nela, viu? Em meu nome. Volto já para a gente continuar, conversar mais. Ai, refletir, né? Você está provocando tanta reflexão boa em mim. Espero que você possa também provocar isso no nosso público, viu, Sofia? De coração. É bom, né? Às vezes a gente pensa, às vezes a gente reclama da dorzinha aqui no dedinho do pé, né, doutor? Pois é. Isso aqui não é nem para reclamar, minha amiga.